Glória a Deus, querido, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Esse é o canal Verdade que Salva. Uma boa noite nesse maravilhoso domingo. Vamos ler um versículo da Santa Palavra de Deus. Se inscreva no canal Verdade que Salva. O que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 34, está escrito assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Diz a palavra, para que possais se encontrar dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Amado, os acontecimentos da grande tribulação. Como eu posso evitar esses acontecimentos? Uma grande tribulação como nunca houve desde que o mundo foi criado. Esse é o tempo chamado da ira de Deus, um tempo de juízo sobre o pecado. Amado, o que eu quero chamar a atenção é que a palavra de Deus nos exorta que nós vigiamos, porque o Senhor Jesus disse que é para esperar a Ele que vai nos guardar, Ele que vai nos livrar, Ele que vai nos arrebatar antes desse período de trevas. Mas hoje em dia nós vemos muitas pessoas renomadas, teólogos renomados, pregadores antigos, que pegaram uma linha escatológica e fala que a igreja fiel vai passar nesse período tenebroso de grande tribulação. Mas se nós atentarmos para as Escrituras, se nós atentarmos para as evidências cumulativas, nós vamos observar que a igreja é arrebatada antes deste período de trevas, antes desse período de angústia. Por isso, nós precisamos vigiar e orar e estar atentos, porque a igreja não assumiu o lugar de Israel. Israel tem suas promessas, tem o seu tempo, mas a igreja é específica, ela é um mistério não revelado e que agora fora revelado. Então nós temos muitos acontecimentos para se cumprir. E se nós olharmos as 70 semanas de Daniel, que há um período, há uma fase, há um tempo em que a igreja existe, nós vemos que o arrebatamento é antes da tribulação. Se nós tentarmos que a igreja é um corpo único com Cristo, não é? Quando o Senhor disse: a quem persegue Paulo, a mim persegue. Paulo estava perseguindo a igreja, mas a mim persegue, porque a igreja é um corpo com o Senhor. Se nós atentarmos para Tessalonicenses, que diz que alguém o detém o anticristo, ainda que ele possa aparecer, porque hoje há evidências que o anticristo está no mundo, que o falso profeta está no mundo. Nós até já identificamos, mas ele ainda não reina, ele ainda não governa, e ele só vai fazer isso quando o Espírito Santo levar a igreja. Então, segundo Tessalonicenses capítulo 2, ainda que apareça o anticristo, mas ele não vai reinar antes que a igreja seja levada. Então temos que orar e vigiar, porque estão surgindo muitos teólogos com uma doutrina, que não tem uma interpretação literal das Escrituras, dizendo que a igreja vai passar na grande tribulação e que vai estar na mão do anticristo. Então, como se diz, o nosso Salvador nos abandonou na mão do anticristo e na sua perseguição, não é? Então, essa grande tribulação que vai
surgir, é uma tribulação sem precedente, não é? Então o Senhor não vai nos colocar, porque as evidências, quando reveladas pelo Espírito Santo, nós vamos ver que de fato a igreja é tirada antes, é guardada antes, é livre desse tempo, não é? Então nós temos que estudar a Escritura com a revelação do Espírito Santo, e a evidência cumulativa, né? Ela é grande nesse sentido. A igreja é guardada, a igreja é livre. As bodas que o Senhor realiza com a sua igreja é as bodas de 7 anos. É as bodas que se assemelham às bodas de Israel. É o período da grande tribulação. Mas o Senhor vai guardar. Então eu te exorto hoje, espere a Cristo, não espere o anticristo. Olhe aquilo que está em João 14. Não temas, eu vou à casa de meu pai, preparar-vos lugar, eu venho e volto para levar-vos. Venho até as nuvens para levar vocês. Lá há muitas moradas. Então, as Escrituras são taxativas em mostrar que está em 2 vindas, 2 momentos. Ele vem até as nuvens, de maneira como que vem o ladrão, vem na quietude e leva a sua igreja. Mas depois ele vem de maneira que todo olho verá. É a segunda vinda, quando ele desce em Israel. Nós temos que estar atento para que a nossa fé não seja abalada. Vamos aguardar a Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nos livra, que nos guarda, como diz as Escrituras. Ele nos livra da ira vindoura, nos guarda do tempo da provação tenebrosa que esse mundo vai passar. Ele nos guarda. Como? Pelo arrebatamento. E assim as Escrituras evidenciam que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Não vamos se preparar para enfrentar a grande tribulação e nem se preparar para enfrentar o anticristo, não. Vamos se preparar e santificar para aguardar o nosso Salvador, que vem nos livrar, que vai nos guardar, como diz Tessalonicenses, a aparecer no céu para que nos livrar da ira vindoura. Ele aparece no céu para nos livrar da ira vindoura. É essa a nossa fé, é isso que nós temos que estar fortalecido. Então, muitos pregadores, não é? Nós temos que ter nos ensinado devidamente, corretamente, essa doutrina. A interpretação das Escrituras é uma interpretação literal. O Senhor será rei de toda a terra. Ele será rei com a sua igreja que foi arrebatada, que foi transformada, que foi transfigurada, que recebeu um corpo celestial. Ele vai reinar com a sua igreja em toda a terra. Toda a Escritura, desde o início até o fim, mostra essa evidência. E as promessas de Israel, que o Senhor vai cumprir, vai trazer todos para Israel, da sua terra, o Senhor vai cumprir isso sim. A igreja não assumiu o papel de Israel, como o catolicismo tem ensinado, e muita linha protestante tem aderido a essa teologia. Não, a interpretação das Escrituras são literais. Elas vão acontecer, como aconteceu a primeira vinda, como ele veio nessa terra, como ele morreu como um cordeiro para nos salvar. Agora ele vem em glória, vem como rei, vem como Senhor, vem com a sua igreja também glorificada e vai reinar nessa terra. Essa é a nossa fé, é isso que as evidências cumulativas da Escritura evidenciam. É isso aí, não é nada mais que isso. Mas as evidências são grandes, são muitas. E nós precisaríamos pegar todas as revelações que Deus tem dado no nosso tempo, de sonhos, de arrebatamento, e colocar tudo isso no lixo. Não podemos, porque nós temos grandes pregadores, grandes servos de Deus, que testificam que o Senhor tem confirmado a evidência de que o arrebatamento é antes desse período de trevas, esse período de punição para a terra que não dá atenção ao Senhor, não se converte, não se arrepende, não se santifica, mas vive uma vida de pecado, né? Não quer o Salvador. Então esse período é para Israel e as nações,
né? O período dos gentios, que só vai fechar quando ele vir em glória. Mas a igreja, ela é colhida antes, ela é guardada antes, para evitar esse período. Ela não está destinada a esse propósito desse período. Então, fique atento, ore, olha para o céu, fique firme em Cristo Jesus. Ele é tua rocha, Ele é teu salvador, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te protege e Ele arrebata, como Ele fez com Elias, como Ele guardou Noé, como Ele guardou Ló, como Ele guardou Enoque, não é? Então assim Ele fará com a igreja, com o crente fiel que está esperando Ele. Não é bom esperar o anticristo e nem a grande tribulação e achar que se ele vir antes, vai ser arrebatado. Isso é uma contrariedade pensar assim. Tem gente que está pensando, vou me preparar para enfrentar o anticristo. Mas se Cristo vir antes, então melhor para mim. Não. Olhe para o Senhor Jesus. Ele é poderoso para nos guardar, para nos livrar. Uma boa noite, fique na paz, fique com Deus, fique na fé. O Senhor vem nos livrar, vem nos guardar. Em nome do Senhor Jesus, uma boa noite.